Prezados irmãos e irmãs, queridos amigos também que nos acompanham através das redes sociais, da TV, da rádio, e que se unem conosco neste momento tão importante da nossa semana, do nosso domingo, que é a celebração da Eucaristia. E a celebração da Eucaristia é um lugar privilegiado para nós fazermos a experiência que nós acabamos de ouvir quando estes textos sagrados chegaram até os nossos ouvidos e querem penetrar no nosso coração. É aqui na Eucaristia que essa palavra de Deus é semeada de modo abundante, como nós ouvimos no Evangelho, cuja finalidade é justamente ser acolhida numa terra boa e assim produzir frutos. A palavra de Deus que nós acabamos de ouvir evidencia de uma forma muito insistente uma das dimensões mais profundas da palavra de Deus. E qual é essa dimensão? É a palavra que tem a força de produzir frutos. Quando nós falamos da palavra de Deus, geralmente nós dizemos que a palavra de Deus é muito importante para a nossa vida. Mas também é muito importante para a nossa vida que nós acolhamos a palavra de Deus. Então nós poderíamos dizer, neste caminho há mão e contramão. A palavra que nos vem, mas também nós que vamos. E esse nosso ir significa a disponibilidade de acolher esta palavra. Sobretudo a primeira leitura de hoje, também o salmo que nós rezamos, e chegando ao ponto mais alto, a própria palavra de Jesus, nos falam desta dimensão muito realista, concreta da palavra de Deus. A palavra de Deus não é simplesmente uma expressão de uma ideia, não é simplesmente uma comunicação de uma informação, mas a palavra de Deus é o dom que Deus faz de si. Por isso que esta palavra, que vai para além de textos escritos, alcança a sua expressão máxima de comunicação quando a palavra se fez carne. Quando essa palavra de Deus que tudo criou, agora vem para o meio da sua criação, para que de fato a criação, que é fruto da palavra de Deus, amadureça e chega ao seu ponto mais alto, como nós ouvimos na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Toda a criação que veio à existência pelo poder da palavra de Deus anseia os frutos mais sublimes desta palavra. E quais são os frutos mais sublimes? Os melhores frutos que se esperam desta palavra que chamou à existência toda a criação é a revelação dos filhos de Deus. E portanto, a palavra de Deus não é algo teórico. Como acabamos de dizer, a palavra de Deus não é algo abstrato, mas a palavra de Deus produz. E quando é acolhida, porque é sempre uma boa semente, então ela produz bons frutos.
A primeira leitura de hoje, sobretudo para nós que vivemos numa região onde enfrentamos a seca, onde enfrentamos a falta d'água em muitos momentos, essa palavra certamente, se nós ouvimos com muita atenção, ela nos coloca diante de uma realidade muito próxima de nós. A palavra de Deus é como essa chuva, como esse orvalho que faz a terra germinar. Nós sabemos, como já dissemos, porque moramos aqui nesta região, o sertão, sabemos como a chuva produz o grande milagre. E quando nós rezamos os salmos, isso é o nosso dia a dia. Isso é, Deus concede a água do céu para que a terra viva. E é isso que nós fazemos a experiência concretamente, não é nem do ponto de vista espiritual, porque também esse salmo, palavra de Deus, tem alcance espiritual. Não é simplesmente a água, a física, mas também a sua graça, a presença do seu Espírito, que é a água que produz na nossa vida, no nosso coração, os verdadeiros frutos. Mas nós passamos por aí, depois de algum período de chuva, naquela terra tão seca, tão árida, e até nos admiramos, nos maravilhamos, como é possível que há alguns meses onde o cenário parecia de morte, onde o cenário parecia que não havia possibilidade de vida, mas depois que esta água do céu tocou a terra, então o grande milagre. Isso nos deixa maravilhados todas as vezes. Certamente todos nós que moramos aqui nesta região admiramos. Parece que é a primeira vez que acontece. Por quê? Porque estamos diante de uma grande manifestação do poder de Deus através da natureza. E por isso é muito significativo que o profeta faça essa comparação, porque parte da nossa experiência. Então, se uma água, se uma chuva faz brotar num deserto um jardim, se uma água, se uma chuva faz crescer uma vegetação que estava oculta aos nossos olhos, imagine a palavra de Deus no nosso coração. Então o profeta parte de algo muito concreto. De novo, não é uma palavra teórica, uma explicação, uma filosofia. Não, é uma realidade. Então, se essa realidade se impõe por causa de sua verdade, o grande desafio para nós é acreditar nesta verdade, que a palavra de Deus, quando acolhida, produz frutos. Sem dúvida, nós, como cristãos, como pessoas engajadas na comunidade, procuramos ouvir a palavra de Deus, procuramos meditar esta palavra, quem sabe, diariamente. Mas a grande pergunta, a palavra nos é dada, a semente é lançada, mas o terreno está preparado?
há acolhimento desta palavra. E portanto o evangelho de hoje, nós temos uma vantagem. Até muitos pregadores, quando acabam de ler esse evangelho, dizem assim: hoje não há necessidade de fazer a explicação, porque o próprio Jesus nos explicou o evangelho. Porém, o evangelho não é só para ser explicado, porque aí a gente compreende, e hoje, como dizíamos de modo muito especial, é o próprio Jesus que vai mostrar o que significam os vários terrenos onde a semente caiu. E sem dúvida nós compreendemos onde há espinhos, onde há pedras, onde a semente ficou simplesmente na superficialidade, não encontrou condições para frutificar. Nós sabemos. Mas o objetivo desse evangelho é fazer um confronto. Cada um de nós precisa fazer um confronto. Que tipo de terreno é o meu coração? Porque a semente é sempre a mesma. Jesus não disse aqui: o semeador saiu a semear e jogou algumas sementes de pouca qualidade à beira da estrada. Depois, umas sementes que não eram tão boas, ele jogou naquele terreno pedregoso. Umas sementes que ele não acreditava muito, deixou cair nos espinhos. Não. Não há diferença de semente. A semente é sempre boa, porque é a palavra de Deus. E portanto não basta só explicar, mas é preciso confrontar e até mesmo fazer uma espécie de exame de consciência. Como estou acolhendo esta palavra? Como é que estou preparando o meu coração? Como é que eu estou cuidando do meu coração para acolher esta palavra? E claro que o coração aqui, comparado ao terreno, não é simplesmente uma parte do nosso corpo. E nós sabemos disso. O coração aqui significa aquele espaço que nós consideramos, que nós tomamos mais cuidado, que nós reconhecemos como o símbolo até da nossa vida. Então essa palavra não vem só para uma parte, mas essa palavra vem para nos transformar do ponto de vista pessoal, mas também transformar os nossos relacionamentos, a nossa convivência. Então quando eu escuto a palavra de Deus, uma palavra que me ensina o perdão, eu simplesmente reconheço que esse ensinamento é bom, ou esse ensinamento produz em mim também atitudes de perdão? Quando escuto essa palavra que nos apresenta a importância da justiça, até como realizar a vontade de Deus. Mas será que esta palavra que me ensina sobre a justiça, ela produz em mim atos de justiça? No relacionamento, na convivência? É preciso perguntar. Esta palavra de Deus me ensina, esta semente que me foi dada, me fala da riqueza, da honestidade, da bondade. E de novo a pergunta, ela produz em mim gestos de bondade, de honestidade, de solidariedade e assim por diante?
Depois, o final, quando Jesus fala daquela terra boa, onde a semente encontrou acolhimento e produziu, há uma diversidade. Diz que produziu 30, produziu 60, produziu 100%. Então o que é que Jesus quer dizer com isso? Que também o mais importante não é uma quantidade, mas é que produza frutos. Porque alguém pode até pensar, eu refletindo, reconheço que o meu coração é à beira da estrada. Escuto tanto a palavra de Deus, Deus lança tantas sementes, mas não produzem os frutos. Outros podem dizer, o meu coração é como esse terreno cheio de pedra. A palavra não consegue penetrar. O meu coração é essa terra cheia de espinhos. A palavra é sufocada. Certo. Isso é honesto, isso é verdade. Mas nós não podemos, de forma nenhuma, nos contentar com a desculpa de que o nosso terreno não é ainda a terra boa. Mas é preciso transformar esta terra. Por quê? Porque é muito significativo que este semeador, ele jogue a semente nesses vários lugares. Se supõe que este semeador tenha a prática. Se supõe que esse semeador tenha a experiência, o conhecimento. Então a grande pergunta, mas por que ele jogou essa semente onde, do ponto de vista da experiência, ele estava desperdiçando essa semente? Porque eu sei que se aquela terra é cheia de pedra, é um risco muito grande jogar aquela semente ali. É melhor evitar. E aí vem a força da parábola. A parábola foi utilizada por Jesus como anúncio de boa notícia, de salvação. E, portanto, convite de conversão. E todos nós que reconhecemos que o nosso coração é essa terra de espinhos, que o nosso coração é esta terra cheia de pedra, que o nosso coração é essa beira da estrada que os passarinhos roubam a semente, deveríamos reconhecer também algo a mais, que apesar disso, o bom semeador não se cansa de jogar suas sementes nesse nosso coração. Esse é o grande mistério do amor de Deus. Nós, se fôssemos semeadores, não iríamos jogar a semente em qualquer lugar. Só iríamos jogar naquela terra que tivéssemos a certeza de que iria produzir. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Ou seja, Ele joga a sua palavra até para aqueles que a rejeitam. Ele joga a sua palavra até para aqueles que não têm generosidade de ouvi-la. Então esse é o grande mistério que Jesus revela nesta parábola. Isto é, o semeador, ele também é aquele que lança convite de conversão. Então não basta nós, até mesmo por uma humildade ou por uma falsa humildade, dizer: meu coração
é cheio de pedras, meu coração é cheio de espinhos, meu coração é beira de estrada. Não. É preciso dizer, meu coração é cheio de espinhos, mas o bom semeador lançou semente nele. Vamos tirar os espinhos. Meu coração é esse terreno pedregoso, mas o bom semeador não teve pena de desperdiçar a sua semente, jogou em mim essa semente. Então por que não tirar essas pedras? Então é um grande convite de conversão. Então peçamos ao Senhor que nos ajude a crer nessa verdade. Como nós cremos nessa verdade da chuva que no deserto faz florir. Acreditemos também na palavra de Deus, que tem força de mudar a nossa terra de espinhos, o nosso terreno pedregoso, a nossa beira de estrada, porque a semente é boa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.